Paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Jesus Cristo. Glória a Deus por Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas, amém? Vamos continuar a nossa leitura do livro de Salmos e vamos entrar agora para o Salmo 65. O Salmo 65, que é o Salmo davídico, um cântico, amém? Salmo 65 está escrito assim: o louvor te aguarda em Sião, ó Deus. Os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti, para viverem nos teus átrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. Tu nos respondes com temíveis feitos de justiça, ó Deus, nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Tu que firmaste os montes pela tua força, pelo teu grande poder. Tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido de suas ondas e o tumulto das nações. Treme os habitantes das terras distantes, diante das tuas maravilhas, do nascente ao poente, desperta as canções de alegria. Cuidas da terra e a regas, fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam, para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste. Encharcas os seus sucos e apranas os seus torrões. Tu a amoleces com chuvas e abençoas suas colheitas. Coroas o ano com a tua bondade, e por onde passas emana fartura. Fartura vertem as pastagens do deserto, e as colinas se vestem de alegria. Os campos se revestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo. Eles exultam e cantam de alegria. Glória a Deus! Glória a Deus por Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém? Que trem bom soa a salvação de nosso Deus. A graça, né? Graça significa favor imerecido. Favor imerecido de Deus por meio de Jesus. A graça está disponível para todos. A graça alcança somente aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que reconhecem Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém? Deus criou os céus e a terra. Deus criou tudo que há. Deus criou Adão e Eva. Homem e mulher os criou. Nossos pais desobedeceram o Senhor e por meio da desobediência deles o pecado entrou no mundo. E a Bíblia fala que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus e reconciliados gratuitamente mediante a fé em Jesus Cristo. Amém? Aqui o salmista ele fala: quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Como são felizes aqueles que escolhes e traz a ti para viver nos teus átrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. Eu vi o versículo 3 e o versículo 4. Então nós devemos, né, independente das situações, das circunstâncias, louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que antes da fundação do mundo, a Bíblia fala que antes da criação do mundo, o Cordeiro de Deus foi entregue. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E por causa das misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã, eu e você nós não somos consumidos. A graça de Deus, o favor imerecido de Deus nos alcançou antes mesmo do Senhor criar os céus e a terra. Por meio... Deixa eu beber uma água aqui. Por meio do único caminho que ele deixou, Jesus Cristo. Jesus ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? O Senhor sabia que nós iríamos pecar, que nós iríamos falhar, que nós iríamos errar, que nós iríamos fazer escolhas que entristecessem o coração dele. E para não nos deixar
nos lascar, porque se não for Jesus a gente estava lascado. Antes de criar os céus e a terra, porque Deus é onipresente, onisciente, onipotente, Ele sabe todas as coisas. Se eu vou estar viva daqui 10, 15 anos, eu não sei, mas o Senhor sabe. Porque o salmista sempre fala, todos os meus dias foram escritos pelo Senhor. Então o Senhor sabia que os nossos pais, que nós, que herdamos a natureza pecaminosa de Adão, em Adão nós tivemos a morte espiritual, mas em Cristo Jesus nós temos a vida espiritual. Porque Jesus é a vida eterna. Então, antes de nós, qualquer coisa, nós nem nascemos ainda, nem antes de nós nascermos, né, gente? Nós nascemos, lógico, né? Mas antes de nascermos, né? Antes de pecarmos, os nossos pais, não sei o que, Adão e Eva. Antes deles desobedecerem e o pecado entrar no mundo, a Bíblia fala que o Senhor providenciou o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é o Messias, o Salvador, o ungido, o escolhido de Deus. Um cordeiro, um sacrifício, sem pecado, sem mancha, sem mácula, para nos trazer salvação, para trazer perdão dos nossos pecados, para trazer justificação diante de Deus, somente pela fé em Jesus Cristo. A Bíblia fala que quem crê em Jesus será salvo. Quem não crê em Jesus já está condenado. Nós pecamos contra o Deus eterno. Deus não criou o inferno para o ser humano. O ser humano, através do livre-arbítrio que Deus deu, escolhe para lá. O único caminho que leva a Deus é Jesus. O único caminho que nos traz justificação diante de Deus é Jesus. O perdão dos nossos pecados está por meio de Jesus. Se a pessoa não reconhece Jesus como seu Salvador, ela vai pagar pelos seus pecados no inferno. Deus criou o inferno para os demônios, não para o ser humano. O ser humano que escolhe ir para lá pelo livre-arbítrio que Deus deu. A salvação e condenação. A salvação é somente por meio de Jesus Cristo. É somente por meio do Senhor. A condenação é eterna porque nós pecamos contra o Deus eterno. Pois de eternidade a eternidade Ele é Deus. De eternidade a eternidade Ele é o Senhor. Quem crê em Jesus será salvo. Quem não crê em Jesus já está condenado. Quem não crê em Jesus escolheu pagar pelos seus pecados no inferno. Jesus, Ele se esvaziou de si mesmo, Ele deixou sua glória, Ele se humilhou, se tornou como a sua criatura, se tornou como um de nós, morreu numa cruz, ressuscitou, ao terceiro dia está à direita do Pai e voltará para buscar uma igreja lavada e remida pelo teu sangue. Jesus voltará para trazer salvação aos que o aguardam e condenação para os que o rejeitaram. Mesmo que alguns não se dobrem diante de Jesus nessa vida, naquele grande dia, a Bíblia fala que todo olho verá. A Bíblia fala que no céu, na terra e debaixo da terra, todos os joelhos se dobrarão, todos os joelhos se dobrarão diante de Jesus Cristo. Toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é Deus. Mas para muitos naquele grande dia será tarde demais, enquanto há vida há esperança. Porque quando fechar nossos olhos essa terra, quando nós morrermos, nós estaremos diante de Jesus Cristo. Ele será o nosso juiz, porque a Bíblia fala que todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo Jesus. Amém? Enquanto tem vida e esperança. Para ter perdão, tem que ter arrependimento. O verdadeiro arrependimento, examinarmos a nossa vida, é confessar os nossos pecados a Deus. Nós confessamos nossos pecados a Deus para assumirmos a responsabilidade das nossas atitudes, das nossas escolhas, porque Deus sabe que nós pecamos, Ele sabe todas as coisas. Tem que confessar e abandonar o mal. Aquele que confessa os pecados e os abandona contra a misericórdia diante de Deus por meio de Jesus, pela fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho que Deus nos deu para termos perdão dos nossos pecados. Jesus é o caminho, é o único caminho que Deus nos deixou, nos deu para sermos justificados diante dele. Somos perdoados, justificados diante de Deus por meio do seu Filho, somente por meio de Jesus Cristo, Senhor. Amém? Que a paz de Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre as nossas vidas no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluias. E que o Senhor continue nos fortalecendo e que o Senhor nos fortaleça, porque a Bíblia fala que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Amém? Beijo para vocês e até mais.